Boa tarde, daremos início a mais uma aula. Hoje iremos falar sobre as invasões, que houve muitas invasões. Abra um livro na página 44 de vocês. Tem dizendo assim: outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, tinham interesses nas riquezas que havia no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. No entanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia. E por causa disso, muitas lutas foram travadas. Ainda no livro de vocês, na página 44, está dizendo o seguinte: os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses combaterem contrabandearem, para o Brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. Quer dizer, com a criação dos governos, que foi falado na aula anterior, os franceses tiveram muita dificuldade em roubar a nossa especiaria, que era o pau-brasil, e também formar colônias aqui no Brasil. Mas a primeira colônia que eles conseguiram criar foi criada a Baía de Guanabara, que fica localizada na ilha de Sergipe, e ocorreu no ano de 1555. E foi denominada, levou o nome de França Antártica. Depois de 45 anos que eles fizeram isso, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Fundaram então a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís. Pessoal, depois de 45 anos, eles construíram o Forte de São Luís no dia 8 de setembro de 1612. Forte de São Luís foi criado em 8 de setembro de 1612, certo? Desse forte surgiram a cidade de São Luís, atual capital do estado do Maranhão. Desse forte aí, pessoal, surgiu a cidade que a gente conhece como São Luís do Maranhão. Por quê? São Luís é a capital do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Agora vamos falar sobre as invasões holandesas. Vemos? Não, fica bem claro. Os holandeses, as invasões holandesas. Invasões holandesas é o nome normalmente dado na historiografia brasileira ou projeto de ocupação da região do Nordeste. Veja, pessoal, os holandeses invadiram logo o Nordeste do Brasil pela campanha holandesa das Índias Ocidental durante o século XVII. O Brasil foi invadido pelos holandeses 2 vezes. Vamos ver quais foram elas? A primeira vez aconteceu no ano de 1624, que ocorreu a posse de Salvador. Durou apenas 1 ano. E em 1630, eles tomaram Pernambuco, controlando quase todo o Nordeste por 24 anos, tendo como principal objetivo a comercialização do açúcar. Durante um tempo em que ficaram no Brasil, os holandeses deixaram como legado várias melhorias para o país, como a implantação de sociedade urbana. Em Recife, por exemplo, a luta contra os invasores contribuiu também com a concepção dos sentimentos nativistas do povo. Em 1624 ocorreu a primeira invasão. Uma esquadra de
3.300 homens invadiram a Bahia. Foi escolhida por ser um grande centro de produto da cana-do-açúcar e a capital da colônia. Causou a grande queda de Salvador e a revirada da população para o interior, a retirada. O pessoal que vivia na capital correu para o interior, pois o governo não conseguiu evitar. Em 1625, os invasores foram derrotados e expulsos da Bahia, episódio que ficou conhecido como Jornada dos Vassalos. A segunda invasão dos holandeses ocorreu em Pernambuco em 1630, sob o comando de Hendrik Locke. O desembarque ocorreu em Pau Amarelo. A resistência foi organizada por Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco, que fundou o Arraial do Bom Jesus. Em 1631, ocorreu a Batalha dos Abrolhos entre a esquadra de Dom Antônio de Orqueno, o espanhol, contra a esquadra de Almiranda holandês, Pater. Em 1632, ocorreu a dissensão de Domingos Fernandes Calaba. Ele contribuiu decisivamente para os holandeses se fixar no Nordeste. Maurício de Nassau foi um conde e príncipe no Sagro Imperial da Roma Genáutico do século XVII. Trabalhou para a campanha holandesa das Índias Ocidentais. Era responsável por administrar a região do Nordeste brasileiro, conquistado pelos holandeses na terceira década do século XVII. A expulsão dos holandeses. Quando foi que aconteceu a expulsão dos holandeses? Ocorreu no ano de 1645. Após muitos confrontos, finalmente os colonos portugueses, apoiados por Portugal e a Inglaterra, conseguiram expulsar os holandeses do território brasileiro. Aí a gente tem os movimentos nativistas. Vamos ver quais são? O primeiro foi a revolta de Beckman, que aconteceu no ano de 1684, no Maranhão. Criação da campanha central de comércio do estado do Maranhão em 1982, cujo objetivo era monopolizar as drogas do sertão. Presente de jesuítas, os quais o apoio da coroa impediam a escravização, fazer os índios de escravo. A campanha do comércio vendia produtos europeus a preços altíssimos e pagavam valores insignificantes pela produção local. Eita, desculpa. Outro movimento importante foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais nos anos de 1708 e 1709. Foi um conflito envolvendo os bandeirantes paulistas, de um lado, e os portugueses do outro, na disputa pelo domínio da área colonial. As jazidas haviam sido descobertas pelos paulistas, os quais se consideravam proprietários da região, e que, ao mesmo tempo, os portugueses contavam com o apoio das autoridades metropolitanas. A principal luta ocorreu no chamado Capã da Traição, onde mais de 300 paulistas foram mortos. A intenção das autoridades portuguesas,
assim como a descoberta do ouro em Goiás, no Mato Grosso, atribuiu os bandeirantes, essa região contribuíram para o fim dos conflitos. Outra guerra, a Guerra dos Mascates, aconteceu em Pernambuco nos anos de 1710 e 1711. A mais violenta e significativa de todas as guerras nativistas. Por quê? Decadente da economia do Pernambuco, desde a expulsão dos holandeses, a conquista e a emancipação de Recife, através da Carta Régia, no ano de 1709, que passou a ser vila independente, conquistada a autoridade política com relação a Olinda. A aristocracia voltada de Olinda temia que Recife, além de ser o centro econômico, passasse a ser também o centro político de Pernambuco. Pessoal, Olinda tinha medo de que, além de Recife se tornar um centro econômico, poder tomar posse de toda a política envolvendo o estado de Pernambuco. Inconformados, os olindenses invadiram Recife, dando origem à guerra. Com a invasão de Portugal, a guerra terminou em 1711. Todos os revoltosos foram exterminados, mas Recife manteve sua autoridade e foi transformada em sede administrativa capitania. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em Vila Nova em 1720. Ela aconteceu em relação aos excessos fiscais que iniciaram sobre a mineração. A situação foi agravada quando, em 1719, o governo proibiu a circulação do ouro em pó. Instituiu a obrigatoriedade de que todo o ouro obtido fosse entregue à Casa das Fundições. Quer dizer, pessoal, aqui a gente já está falando da época do ouro. Do ciclo do ouro, que eu vou explicar mais detalhadamente um pouquinho na frente. Sem tropas que permitissem conter os revoltosos, a Suma adotou a posição de tentar negociar e garantir-lhe a simpatia, acenando com atendimento de todas as reivindicações. Logo que conseguiu reunir um contingente social de homens, a Suma atacou os revoltosos, perdendo todos os líderes. Felipe dos Santos, um deles, foi enforcado e esquartejado como forma de aterrorização da população. Inconfidência Mineira, todo mundo conhece essa. A Inconfidência Mineira foi muito marcada. Foi organizada inicialmente contra a demanda e arroxo na região de Minas. Tratava-se, a princípio, de uma articulação de intelectuais, entre eles Cláudio Manuel de Costa, Inácio. A senhora fez assim. Caceta! Finaliza essa